Olá! Hoje nós vamos falar sobre como criar e educar crianças saudáveis em um mundo tecnológico. Olha só, como criar e educar. Parece a mesma coisa, né? Parece sinônimos, mas não. Quem cria normalmente deveria educar também, mas às vezes isso não acontece. Por isso que a gente diferenciou aí, ó. Criar e educar. São duas palavras que parecem sinônimas, mas não são. Criar vem da família, do lar, desse núcleo familiar. E educar tá mais para a escola, né? Porque a gente não cria, a gente educa. Mas a gente também ajuda na criação e na educação pedagógica e essa educação de casa também, tá bom? Então hoje o nosso assunto é esse. O que essas crianças estão fazendo? Olha só, cada uma parece estar no seu mundo, mas estão felizes, né? Será? O que é felicidade nesse mundo tecnológico? Como que está essa interação? Vamos falar um pouquinho disso hoje. Qual é esse mundo do século XXI que está se apresentando aí? Quais são as exigências desse mundo? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho de quem sou eu, vou me apresentar, para falar sobre as minhas curiosidades, os meus anseios, as minhas dúvidas, os meus questionamentos que me levaram a estudar cada vez mais para compreender essa geração em que estamos. Sempre eu procurei entender a geração, o que estava acontecendo, qual era um novo momento, o que estava prevendo o que ia acontecer para me antecipar para ajudar as famílias. Então vamos lá. Me formei em letras em 2003. Quando eu me formei, eu, eu me formei em letras, né? Então eu estudei muito sobre a aprendizagem da linguagem, como se dá essa aprendizagem, o significado, o significante. Eu achei isso muito brilhante e eu quis investir mais nessa área da aprendizagem. Então, quando eu terminei a minha graduação, eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia. E depois, em 2009, já estava surgindo aí um mundo tecnológico. Estava surgindo, diante da realidade do nosso país, estava surgindo aí as mídias, né? Estava na época ali do Orkut, estava surgindo esse encantamento pela tecnologia, esse engajamento que eu falei, gente, eu preciso me inteirar disso, porque se essa é uma realidade, eu preciso trazê-la para a escola. Né? Então, naquele momento tinha esse encantamento e aqueles vídeos, aquela interação, desse engajamento dessas novas tecnologias, que eu achei muito interessante que eu entendesse melhor para trazer essa realidade para dentro da escola. Fiz essa pós-graduação, aí eu esperei um tempinho, nasceu meu filho e tal, fiquei um tempo ali sem estudar. Aí em 2017 e 2018 fiz um curso de altas habilidades e superdotação, porque eu também vi crescer muito aqui na escola esse público que tem altas habilidades de superdotação. E eu quis entender quem são eles, quais são as necessidades desse público. E eu achei muito bacana entender um pouco sobre a criatividade, sobre como eles pensam, sobre a forma deles aprenderem. Daí, com base nisso, eu me interessei em entender sobre neurofuncionamento. E aí, em 2019, eu fiz uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, para entender justamente sobre o neurofuncionamento do cérebro. Como o cérebro aprende? Como que é lá essa mecânica da aprendizagem? Como se dá neurobiologicamente essa aprendizagem? Porque uns aprendem mais que outros. Depois, em 2020, houve uma necessidade em fazer também uma pós-graduação em educação infantil para entender mais sobre a educação infantil. Em 2021, eu fiz um curso de neurofeedback, que é também aliado à tecnologia e à aprendizagem. Que depois eu posso falar um pouquinho disso, que é essa tecnologia que veio para somar com a aprendizagem. Ela estimula a atenção, trabalha vários aspectos ali da aprendizagem, que é importante também. Depois, em outro momento, a gente pode falar mais sobre isso. E agora eu estou fazendo um mestrado em neurociência e aprendizagem, justamente buscando essa realidade e entender mais como o cérebro aprende, como a gente pode potencializar a aprendizagem das nossas crianças. Então eu sou uma curiosa e uma questionadora nata, por isso que eu vivo estudando e procurando entender um pouco mais sobre a aprendizagem.
para trazer sempre um enriquecimento para a escola e para os nossos alunos. Vamos falar então um pouco, para a gente poder falar sobre esse novo mundo tecnológico, a gente tem que falar de gerações. Como era antes, o que é agora, o que passou. Eu lembro muito bem na escola, quando assim, a primeira aula de história que eu tive, eu acho que já foi ali no 7º ano, mais ou menos, antiga 7ª série, e que eu tive aula de história em que a professora chegou na sala e falou: estudar história é conhecer o passado para entender o futuro. E aquilo eu gravei bastante, conhecer o passado para entender o futuro. Só que aquele passado parecia que eu não estava fazendo parte daquilo, e aquilo não me trazia muita evidência do que seria mesmo no futuro. E hoje eu lendo Yuval Harari, eu acho que ele faz uma analogia bem mais enriquecedora sobre o que é história. História é conhecer o passado para entender a transformação. Eu achei isso brilhante, porque é realmente isso. Então a gente entende o que aconteceu para que se chegue nisso hoje. Então, para entender essa transformação. Então vamos falar um pouquinho dessas gerações. Olha, a geração dos nossos avós, os baby boomers, de 1945 a 1960, eles nasceram nessa época, que é pós Segunda Guerra Mundial. Então chama baby boomers porque houve uma explosão de nascimento após a Segunda Guerra Mundial. E aí tem a geração, na sequência veio a geração X, que é de 1960 a 1985, que é a geração X. Eu sou do final dessa geração aqui. Depois tem a geração Y, que é 1985, eu errei ali, 1985 a 1995, que é a geração Y, que já veio aqui com o nascimento do computador. Esqueci de me dizer que a geração X surgiu com o nascimento da televisão, aquelas televisões grandes, na sala poucas pessoas tinham, minha mãe contava que tinha que ir para a casa dos vizinhos para poder assistir, mas aquilo já era uma grande tecnologia, né? Tecnologia não quer dizer que precisa estar conectado com LEDs, conectado com muitas coisas, qualquer mudança que seja, quando a invenção da escrita já foi uma tecnologia, então toda essa mudança na concepção de ver as coisas é uma tecnologia. Então a invenção da televisão foi uma tecnologia na época. E a geração Y nasceu computador. Isso a gente está falando da nossa realidade, tá? Nosso país. Então veio o computador, as mídias digitais, esse engajamento, esse interesse pelos computadores, né? Então nasceu aí a sala de bate-papo, internet de escada, todas aquelas dificuldades que a gente enfrentou ali na geração Y. Depois da geração Y veio a geração Z, que é 1995 a 2010, que já nasceu com o celular na mão. Eram os chamados nativos digitais. Há muito questionamento sobre isso, se eles são ou não nativos digitais, porque na verdade a gente acreditava que eles tinham nascido com a tecnologia, eles dominavam tudo. Veio a pandemia e mostrou pra gente que eles só sabiam mexer no YouTube. Então, quem estava dominando mesmo, quem estava ensinando era a gente, ali do final da geração X, Y, que estava ensinando mesmo esse pessoal da geração Z o que é um Excel, o que é uma planilha, o que é mandar um e-mail, essas coisas funcionais mesmo do computador, não só mexer em rede social, né? Depois, a gente tem agora a geração Alpha, que é de 2010 a 2020. Essa geração alfa já é da internet das coisas, já é a da robótica, a da inteligência artificial, já é uma realidade mais robótica das coisas. A tecnologia está em tudo. Então ela foi até 2020. Hoje, que são os meus alunos que eu tenho, da geração beta, 2020, 2025 ou 2025 para frente. E quais são as necessidades dessas crianças? É isso que a gente está aqui falando. Quais são as necessidades de cada época aqui? Cada época que aqui eu falei um pouquinho, teve uma necessidade de conhecer, de saber, de se instrumentalizar. Hoje, a gente tem aqui um cérebro conectado ao
coração e vice-versa. Isso quer dizer que a gente precisa trabalhar uma inteligência emocional. Por quê? Porque aqui, ó, a gente já está no ápice da inteligência artificial, da robótica, da internet das coisas. E o que a gente precisa fazer com nós humanos? Nos humanizar mais. Trazer essa consciência de inteligência emocional, de habilidade social para dentro da escola, para dentro das famílias, para dentro das igrejas. Então eu falo para os meus professores que a gente precisa se humanizar mais e, consequentemente, trazer essas relações mais humanas para as nossas crianças, trazer mais empatia, mais compaixão, mais colaboração, mais comunicação. Então, dei aqui uma breve explicação sobre as gerações, sobre qual geração nós estamos vivendo e quais são essas necessidades. Na sequência, a gente tem aqui, ó, eu coloquei só 4 tipos de brincadeiras, vamos colocar assim, que é mais ou menos de cada geração. Aqui, na geração X, que é mais ali dos nossos pais, até o final ali, a gente estava nascendo, mais ou menos ali, a gente tinha mais uma criança que acompanhava mais os pais na lida, tinha mais trabalho, morava mais no campo, né? As brincadeiras eram mais familiares, vamos dizer assim. Depois, as crianças, depois teve o êxodo rural ali, saíram do campo para a cidade, as crianças começaram a brincar mais na rua, se socializar, interagir mais. Aqui na geração Y, né? Já dá mais X, no finalzinho da X para Y, a gente já vai mais para a rua, as crianças brincam mais, a gente já tem uma habilidade social melhor de lidar com o outro, porque já tem esse conhecimento do compartilhamento cara a cara, de estar ali com o outro, né? Depois, na geração Z, que já é a do celular, que já está ali com o celular, geração Z e Alpha, a gente já tem ali o celular na mão. E aí, a gente tem umas crianças, olha, essas aqui estão interagindo dentro do celular. A gente pode falar que isso daqui também é socialização? Depende do que eles estiverem fazendo no celular. Por exemplo, meu filho, quando ele tinha 4, 5 anos, ele estudava com um coleguinha que foi embora para Londres. E ele brincava com esse coleguinha no Minecraft. Eles construíam um mundo e eles brincavam. E eu via ele conversando com esse coleguinha online. Então, olha, eu construí isso, Nicolas. Olha só, o que você fez? O que você cavou e achou diamante e tal. E conversava com ele. Eu via que estava tendo uma socialização. Então, parece assim uma socialização que aproxima quem está longe e distancia quem está perto, não é? Porque aqui, ó, um está do lado do outro, mas eles não estão aqui, só estão juntos, não estão interagindo. Mas se eles estão interagindo com quem está longe, há uma relativa socialização. A gente não pode falar que não há, né? E aqui a gente já tem a geração alfa, que a gente tinha falado lá anteriormente, que é essa geração que precisa de uma habilidade socioemocional. Ele precisa estar com o outro, mas ele também precisa de criar situações. Ele precisa de muita criatividade. Ele vai criar o seu próprio brinquedo, que é isso que a gente faz aqui na aula Maker. Estimular a criatividade. Para quê? Para depois ele ir para a interação e saber se relacionar. Então, a gente tem aqui, ó, que trabalhar com essa criança, essa habilidade socioemocional, para depois ele saber estar com o outro, mas também junto com a tecnologia. Olha o tanto que essa criança precisa aprender, não é? É estar com o outro, utilizar a tecnologia. Então, eu fico muito preocupado quando a gente fala assim, vamos proibir o celular da mão das crianças e tal. Eu sei que as telas trazem muito prejuízo, mas é só isso? O que mais a gente tem que fazer? Se eu tiro o celular somente da mão dessa criança e não faço mais nada, eu não estou preparando ele para o mundo. Porque o mundo, ele é tecnológico, o mundo é digital, o mundo é, vamos colocar assim, tem muitos autores que falam a era da nanotecnologia, né? Então não tem como a gente fugir disso. Mas o que mais eu tenho que preparar essa criança? Prepará-la para as habilidades socioemocionais.
E essas habilidades socioemocionais, a gente lá da geração, final da geração X, Y, que a gente brincava na rua, a gente aprendia muito também dessa habilidade socioemocional. A gente aprendia a esperar a nossa vez para poder saber brincar. A gente aprendia a entender o outro. A gente também aprendia muito que não era tudo perfeito, né? A gente sabia que tinha muitos perigos até na rua, ou não, por falta de talvez de compartilhamento de informação, às vezes acontecia coisas feias também na rua e a gente não ficava sabendo. Hoje a gente sabe dos perigos, por isso que nossas crianças não brincam na rua, não é? Mas a gente não pode deixar de ver que antigamente a gente também aprendia muito dessa relação com o outro, dessa questão da empatia, da compaixão, no contato direto com o outro. E hoje a gente vê que não, as crianças estão mais sozinhas. As famílias têm no máximo 3 filhos, quando eu mesmo tenho só um. E o lugar de interação dele é na escola. Então, o que a escola precisa fazer? Ela precisa sim preparar essa criança para lidar com o outro, prepará-lo para essa habilidade socioemocional e essa inteligência emocional também. Então, a gente precisa instrumentalizar essas crianças com esses recursos para que eles possam superar todos os desafios que o mundo tecnológico oferece. Então, a gente precisa pensar muito, estudar bastante para a gente oferecer um mundo melhor para eles, para a gente oferecer recursos para eles, para que eles possam se superar na vida. Eu vejo esse mundo tecnológico muito como um mundo cheio de tribulações, dificuldades, conturbado, em que precisa de muitos ajustes e que eu vejo uma turbulência, um avião em turbulência, que quem sobressair daquela turbulência vai se dar muito bem na vida. Então, e quem são essas pessoas que vão se dar bem na vida? São as pessoas que sabem se relacionar, principalmente, que têm a capacidade de se comunicar, de colaborar, de viver junto, de estar junto com o outro e interagir, porque estar junto é isso aqui, mas interação, né? Então, a gente precisa instrumentalizar essas crianças, por isso que a gente precisa entender mais sobre o mundo e sobre essa geração. E aí, para a gente poder entender o mundo e essa geração, a gente precisa entender um pouquinho sobre a história da escola, para que daí a gente possa compreender todas as fases que a escola passou, porque a escola, ela não anda sozinha, ela anda junto com a família. Então, em cada fase da escola tem um tipo de família, uma concepção de família. Mas eu não estou falando de concepção de ideologia, de núcleo familiar, dessas coisas não. Mas uma concepção do que a família enfrenta diante do mundo tecnológico, do papel da escola, do papel do trabalho. Porque, na verdade, a nossa escola, ela sempre preparou para o mercado de trabalho. Então, olha só, tem uma frase de John Dewey, que ele fala que a educação acompanha a própria vida. Já viu aquele slogan que muita gente gosta de falar assim? Educação para a vida, educação para a vida, a escola, educação para a vida. A escola não tem que ser uma educação para a vida, ela tem que ser uma educação que acompanha a própria vida. Ela tem que ser a vida. A vida da criança tem que ser a escola. Então não tem que ter essa diferenciação. Por isso que a gente vê a escola como um todo. Família e escola precisam estar sempre alinhadas, sempre juntas. Então vamos ver um pouquinho da história da educação para a gente poder compreender esse processo. A educação 1.0 foi uma educação lá do século 17. Era uma educação das igrejas, que aqui no Brasil era aquela educação dos jesuítas, que trouxeram essa educação e que trabalhavam, que davam aula nas fazendas, embaixo de árvores, reuniam as crianças, somente os filhos dos fazendeiros que tinham acesso a essa educação. Então essa educação era ali, centrada em quem sabia que era o professor somente, só ele falava e os outros escutavam. Então era essa educação mais de evangelização, tá? Educação 2.0 é a educação do século XVIII, que foi na Revolução Industrial. A partir desse momento, na Revolução Industrial, colocou-se a criança dentro da escola e limitou as matérias,
as disciplinas, agora vai ser português, agora vai ser matemática, agora vai ser muito diferente daquilo que a gente tinha antes, aquela educação debaixo da árvore, que se falava tudo, se integralizava todo o conhecimento. Aí agora, lá no século XVIII, já se diferenciou, já separou as matérias por disciplina, já estabeleceu rotinas, e essa educação também era centrada no professor. Depois surgiu a educação 3.0, que é o final do século XX, que já foi a entrada da tecnologia na educação. Olha aí, final do século XX. Foi lá no final do século XX, quando eu comecei a observar a mudança, formei, depois eu corri para fazer um curso em 2019 na tecnologia na educação, porque eu comecei a ver essa mudança aí. Então, já estava começando a ver essa transformação na educação, que foi a tecnologia na educação. Essa tecnologia que trouxe esse engajamento, que trouxe as mídias para dentro da escola, que trouxe, a gente colocou aqui na escola, por exemplo, uma lousa digital, trouxe uma lousa, porque parecia ser uma novidade, quando na verdade depois não caiu, não alterou em nada, mas a minha sede de trazer a novidade para dentro da escola e instrumentalizar as crianças e trazer engajamento para a aprendizagem sempre foi muito grande. Então, eu sempre corria atrás disso. E daí, então, a gente teve no final do século XX a educação 3.0, que essa é a tecnologia na educação. Aí a educação passou a ser centrada no aluno, tá vendo? Houve essa mudança. Aí o professor já não era mais o detentor de todo saber. O professor é aquele que aprende, mas também é aquele que ensina, aquele que compartilha, aquele que precisa entender também da tecnologia para poder trazer esse enriquecimento para a sala de aula. Aí depois, na sequência, surgiu a educação 4.0, foi a educação do século XXI, que é da cultura maker. Lá, eu não sei se vocês lembram, eu já estava terminando o ensino médio, 1997, que tinha, aqui em Goiânia, tinha um congresso que chamava Pensar 21. Vocês lembram? Nesse congresso eu ficava muito instigada, porque eu ficava assim, Pensar 21, o que será que pensa? O que será que eles pensam que vai acontecer no século 21? Como será que vai ser o século 21? E eu me lembro muito que muitas pessoas falavam, mas e mesmo sem saber o sentido, era assim, século 21 será o século da ansiedade. Vocês lembram disso? Só que não tinha um motivo palpável, mas falavam que era o século da ansiedade e aquilo ficou murmurando na minha cabeça toda a vida. Por que será o século da ansiedade? Até que agora, a gente está em 2025, eu entendi o que aconteceu que trouxe essa ansiedade, né? Então, essa educação 4.0, ela já passou dessa tecnologia e ela trouxe essa cultura maker. Lembra o menininho que eu mostrei lá fazendo o próprio brinquedo, trazendo essa criatividade? Por quê? Porque a tecnologia ela veio para somar. E o que precisa fazer então com o nosso cérebro? O que a gente precisa trabalhar com as crianças? A criatividade, a colaboração, a comunicação, que é aquelas habilidades sociais que eu falei que a gente precisa trabalhar com as crianças, porque essa é a única coisa que a tecnologia ainda não substituiu, que é a criatividade, a empatia, essas habilidades socioemocionais. Ah, mas será que vai substituir algum dia? Não sei. Acredito que não. Segundo as minhas leituras, não. Mas a gente não sabe, né? Então, tô correndo atrás para poder entender, para poder conhecer e para poder ofertar para as crianças um desenvolvimento melhor diante dessa mudança. Então, quando a gente trabalha a cultura maker, a gente está trabalhando a criatividade, a gente está trabalhando a comunicação, porque eles trabalham em equipe, eles têm que solucionar um problema. Então, é isso que a gente precisa fazer, porque a máquina, o robô, a tecnologia, a IA, ela não cria soluções. Ela reproduz algo que já existiu. Então, se você pede a IA para fazer o chat GPT, para fazer um texto, faça um texto assim, assim, assim. Ele vai te dar um texto com base em informações e algoritmos que já existiram. Ele vai reunir todas aquelas informações. E o que a criança precisa saber ou o que nós precisamos saber? Primeiro, saber se está coerente aquela resposta. Porque o chat GPT vai nos ajudar? Sim, mas se eu não tiver conhecimento para saber avaliar, eu posso
escrever bobagem, eu posso disseminar bobagem, né? Então eu preciso ter esse conhecimento diante dessa tecnologia. Então, olha só. Então você precisa conhecer dessa tecnologia, você precisa vincular a sua criatividade nela. Então, por isso que a gente, nesse 4.0, a gente trabalha a cultura maker. E ela é centrada no aluno. O aluno precisa ser protagonista da sua própria aprendizagem. Então, ele aprende algo dentro de sala de aula, por exemplo, energia. Ele aprendeu lá com o professor, uma aula expositiva, depois ele vai para a sala maker e vai colocar em prática, e vai experienciar tudo aquilo que ele aprendeu. A aprendizagem fica mais significativa, faz mais sentido para aquela aprendizagem, além de trazer um engajamento melhor e a comunicação, que é fundamental, que eu já falei para vocês. Hoje, nós estamos vivendo a educação 5.0, que é também a educação do século XXI, que é uma educação que mistura tecnologia, inovação e humanização. Lembra que eu falei que agora a gente está numa fase de humanizar as relações? A gente precisa humanizar as relações? Olha o projeto da nossa escola. Qual que é o projeto desse ano? Ideias incríveis, inteligentes e inovadoras. Dentro desse projeto, eu tenho um organograma lá na minha sala de aula, em que eu apresento para vocês quais são as habilidades socioemocionais que nós estamos trabalhando nesse projeto. Por quê? Porque nós já estamos de olho nessa necessidade dessa sociedade que está se criando com essa educação 5.0. Então, olha para você ver o tanto que é importante a escola estar alinhada com o tipo de educação da época que se está. Então, não é só eu pensar em proibir algo, eu preciso instrumentalizar, colocar algo no lugar. Por exemplo, se eu tenho, graças a Deus, minhas crianças não precisam de trazer celular para a escola, porque são menores, mas vamos colocar assim. Daqui a um pouco eles são maiores e vocês precisam saber dessa situação. Tira o celular da mão dele, mas você não coloca algo no lugar, vai ficar vago. E essas crianças são muito passíveis ao tédio. Tudo eles estão entediados. Então, instrumentalizem eles com atividade maker, com brinquedos, com brincadeiras, que eles possam interagir, que eles possam se estar junto com o outro e se comunicar melhor. Então, é isso que a gente precisa trabalhar nessa educação 5.0. É trabalhar essa educação para a vida. Aliás, a educação que acompanha a própria vida. E que são os 4 pilares da Unesco. Lá no Pensar 21 que eles trabalhavam isso bastante. Eu descobri que também um dos fatores que eles trabalhavam nesse Pensar 21, em que eu não participei, que eu era uma adolescente, mas eu procurei leituras sobre isso. Eles falavam muito sobre a educação da Unesco, que era aprender a ser, a fazer, a conhecer e a conviver. Esses 4 pilares básicos da educação, eles foram estipulados pela Unesco. E é isso que a gente precisa fazer com as nossas crianças. Trabalhando conviver, eu estou trabalhando a humanização das relações. Quando eu trabalho conhecer, eu trabalho a inovação, eu trabalho a criatividade. Então, todos esses 4 pilares são fundamentais para essa educação e para essa sociedade 5.0 que a gente tem aí. E aí, vocês já ouviram falar que a gente vive no mundo VUCA? Bem interessante, né? Isso é uma expressão do mundo corporativo em que eu acho bastante enriquecedor, porque não tem como a gente desvincular. Eu não falei que a educação acompanha a própria vida? Como que eu vou falar assim, não, isso é expressão do mundo corporativo, não, isso é expressão educacional. A Unesco fala só para a escola. Não, a Unesco fala de uma educação para a vida. O mundo corporativo é esse que eu estou preparando a criança aqui para ir para o mercado de trabalho. Então, o mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? O mundo em que estamos vivendo do século XXI, que vai nos tornar pessoas do mundo BANI, que eu também vou explicar logo. Olha só, então, o que é o mundo VUCA? É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, o mundo volátil é aquele que muda com muita rapidez, constantemente. A gente viu isso na pandemia, a gente viveu isso.
Por exemplo, você mexe hoje no Instagram, amanhã já atualizou, você tem que procurar de novo onde que tá, o que que era, e assim vai acontecendo com muita rapidez as coisas. Incerto, você dorme hoje com uma escola aberta, amanhã ela fecha, você tem que ir para uma escola online e as coisas têm que dar certo. Você tem uma loja física, amanhã você tem uma loja online e as coisas continuam fluindo do mesmo jeito, precisa fluir. Complexo, porque é difícil, né? A gente viver nesse mundo incerto, ele não é fácil. Ambíguo, ora é uma coisa, ora é outra. Então, são situações que dão dupla evidência de atitudes, ora uma coisa, ora outra. A mesma palavra te dá uma relação ambígua dos fatores. E esse mundo VUCA, ele gera pessoas frágeis, ansiosas, e o mundo não linear e incompreensível. O mundo não linear, ele me traz essa fragilidade, ele me traz essa ansiedade, ele me traz essa incompreensão. Então, a gente está indo do mundo VUCA ao mundo BUNNY, mas eu considero que é do mundo VUCA para pessoas BUNNY, porque é isso que ele está fazendo com a gente, nos tornando frágil, ansiosos e incompreensíveis. E eu somente retirar o celular da mão das crianças, eu estou preparando ele para esse mundo. O que eu estou fazendo com esses adolescentes para que eles superem a ansiedade, que eles se tornem mais fortes e que eles tentem ser mais compreensível. Se às vezes ele nem se compreende, ele nem tem autoconhecimento, ele não sabe que só o fato dele respirar com consciência traz calma, que é o chamado mindfulness. Então, são habilidades que a gente precisa trazer de conhecimento para vocês, que a gente trabalha na escola, para que vocês também possam passar para os filhos de vocês. Que é essa questão do autoconhecimento, essa questão da respiração para acalmar, para trazer presença, para trazer autoconhecimento, para que eles sejam cada dia mais compreensíveis e que eles não sejam ansiosos, apesar de o mundo estar trazendo isso, mas que a gente possa ter mais leveza na forma de ver esse mundo. Agora vamos falar um pouco sobre as nossas crianças aqui, que é a da geração alfa, conforme eu falei para vocês. O cérebro das crianças e as telas. A criança aqui, ó, até os 6 anos, ele tem um cérebro rico em sinapses. Ele está explodindo de sinapses. O que são sinapses? Essas conexões entre neurônios. Então, ele está rico, ele está sedento de aprendizagem. Então, a gente tem um mundo ali, ó, um solo, vamos colocar assim, um solo fértil de aprendizagem. E que se a gente limita a criança só numa tela, a gente também traz outros prejuízos para essa aprendizagem. Então, o que a gente pode fazer para essa criança aprender mais e em melhor qualidade? Que esse é meu lema sempre, aprender mais e melhor qualidade. Retira-se essas telas, porque hoje a gente já está vendo, já está tendo até está se falando aí rumores sobre um déficit de atenção ambiental, que é esse que as telas trazem. Então a gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre os prejuízos da tela, e um deles é esse. Então vamos trazer mais conhecimento para a criança, mais vivência, mais experiência, mais aprendizagem mesmo, tátil para elas, porque elas são muito ricas e sedentas de conhecimento e elas vão aprender mais e em melhor qualidade se a gente der mais conhecimento tátil, livre das telas para elas, tá? Então é muito importante a gente trabalhar isso com as crianças. As telas e seus prejuízos, como eu tinha falado lá, do cérebro das crianças. Então, olha só, um dos prejuízos que hoje Marianne Wolf, que é uma professora da Universidade de Stanford, pesquisadora também, trouxe, que é que hoje já está se falando em déficit de atenção ambiental. Então, olha só, a gente precisa ter cuidado
com isso. Porque, olha só, a criança está aqui numa tela. E eu sugiro que telas para crianças até 3 anos sejam banidas. Não deem tela. Eu sugiro que não deem, porque não tem. Eu sei que muitas vezes a gente precisa de uma babá para cuidar, porque tem muitas coisas em casa. Mas deixe na televisão, que é menos prejuízo que a tela. A tela, primeiro, fica muito ao alcance aqui dos olhos, muito perto. Esse reforço visual da luz não é bom. Não é bom. Tem um excesso de dopamina que é muito pior do que a televisão. Então, é mais fácil que ele assista ali um programa de televisão, uma musiquinha, uma atividade ali na televisão, porque é mais fácil depois você tirar do que esse excesso de dopamina que a tela do celular traz. Então, é menos prejudicial, tá? Então, olha só. Então, ele está falando de déficit ambiental. Por quê? Porque a criança está ali na tela e toda hora está mudando o assunto. É um excesso de informações e não está fixando aquele tipo de informação. Isso quer dizer que constantemente eu estou mudando a minha atenção. Então, eu não estou tendo um conhecimento profundo de nenhum assunto nem outro. Então, toda hora estou mudando de tela e recebendo muita informação. A gente tem uma parte aqui na frente do cérebro que se chama córtex pré-frontal. E é aqui que a gente recebe essa informação no primeiro momento e armazena essa memória de curto prazo, que é essa memória rápida, que às vezes de um número de telefone ou de um assunto da internet que você está vendo ali rápido, mas que nem fixa. Só que esse excesso de informação ele também causa prejuízo. Por quê? Porque aqui é como se fosse a memória RAM. Se você enche a sua memória RAM do computador, ela também não vai dar prejuízo. Mesma coisa. Então, a gente tem esse déficit, já está se falando desse déficit de atenção ambiental, tá? Mas por que está se falando de déficit de atenção ambiental? Porque, na verdade, o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, ele é neurobiológico. A gente está falando de neurodesenvolvimento. Aí, esse ambiental é porque ele veio do ambiente, tá? Então, esse ambiente está favorecendo isso. Falta de leitura profunda. Por quê? Porque, às vezes, você lê, o adolescente tem muito disso, lê muito rápido, quando lê, né? Meu filho mesmo, às vezes eu escrevo uma legenda grande no Instagram, nossa mãe, que preguiça de ler, não li. Então assim, ou às vezes até lê, mas passando por cima, só pega as palavras-chave ali, acha que entendeu e foi. Então está faltando essa leitura profunda. Falta de pensamento crítico. Quem não tem leitura profunda, como que vai ter o pensamento crítico? Como que vai avaliar o que está sendo lido? Como que vai avaliar se o chat GPT escreveu adequadamente aquilo que ele precisava? Falta de paciência e imediatismo. Por quê? Tem que ser rápido. Quantas vezes você assiste um vídeo, você começa, nossa, chato, vai, próximo. Ou então você vai lá no áudio do WhatsApp, põe no 2. Se tivesse até no 3, talvez se colocaria, porque a gente precisa de coisas mais rápidas. Mas isso não é bom para o nosso cérebro também, acelerar dessa forma. A gente está vivendo isso. Por quê? Porque senão tudo isso, quando a gente não tem esse mundo acelerado dessa forma, a gente cai no tédio. E quando a gente não tem nada para fazer, nossa, que tédio. Ai, cansei de ficar de férias. Aí você vai para uma praia, você não consegue ver a praia, você tem que ficar tirando foto e postando e vendo quem curtiu, porque você não consegue viver a natureza, você não consegue viver sem estar online. A gente necessita o tempo inteiro de estar online. Isso nos traz uma ansiedade tremenda, que é o que eu falei lá do mundo Bunny, trazendo ansiedade. E a ansiedade é da saúde mental, né? É a doença do século, né? Então, da ansiedade vem a depressão, vem a síndrome do pânico, vem outros transtornos mentais aí que a gente precisa cuidar. Então, as telas traz muito disso também, o excesso de telas. Quanto menos você ficar na tela, melhor. A gente precisa da tela, não tem como a gente viver sem, a gente precisa. Quando eu falo tela, é tecnologia no geral. A gente precisa dela. Só que ela tem que ser uma aliada, a gente não pode ser escrava dela. E, principalmente, distancia quem está perto e
aproxima quem está longe. Lembra quando eu falei das crianças lá brincando? Uma tá do lado da outra, e meu filho também. Ele estava perto do coleguinha de Londres, porque ele estava jogando ali numa espécie de metaverso no Minecraft. Metaverso, por quê? Porque está dentro de um jogo. Metaverso, na verdade, quem surgiu com o nome foi a Meta, mas tudo que coloca online, você está próximo do outro ali num ambiente virtual, é metaverso. Até hoje eu não descobri outro nome que seja esse, tá? Então, cunhou-se o nome metaverso por causa da meta, mas eu considero que tudo que você está compartilhando no ambiente virtual com o outro é um metaverso. Então, ele aproxima quem está longe e distancia quem está perto, porque eu estou junto, mas não estou interagindo com o outro. Telas e seus benefícios. Agora vamos aos benefícios da tela. Será que tem? Tem também. Lembra que eu falei para vocês que não tem como a gente viver longe da tela, mas a gente não tem que ser escravo dela. Por quê? Porque a gente também tem muito ganho com elas. A gente também tem muitas aprendizagens, porque é muito rico quando a gente traz para a sala de aula, a gente projeta, por exemplo, está falando de sistema circulatório, tá? Eu projeto um vídeo e a criança visualiza aquilo que tinha sido na aula expositiva, visualiza e depois vai para a aula make e confecciona algo relacionado àquilo. Está vendo? Tanto que fica cheio de informações e conexões. Então fica muito mais rico a aprendizagem. Então traz sim uma aprendizagem. Contribui para a criatividade. Por quê? Porque quando eu quero criar algo. Então eu posso perguntar para o ChatGPT como criar uma maquete disso. Eu dou a insígnia, né? O prompt, que é chamado, para o ChatGPT. Ele pode me direcionar e junto com a minha criatividade eu posso anexar mais informações e mais criações para aquilo. Então ele pode me dar a primeira ideia. Então tem contribuições para a criatividade também. Globalização da informação. A gente acredita que a internet, a gente pode saber de tudo, né? Mas na verdade a gente sabe que a gente só sabe das coisas que eles querem que a gente saiba. Quando eu falo eles, é os políticos, é o nosso país, é a informação que, de certa forma, fica ali meio que enviesada diante do que você acredita, porque você só recebe a informação de acordo com o algoritmo, então você vai receber a informação que você quer ver. Quando você vai para um jornal televisivo também, então determinados canais você vai receber informação que é de acordo com aquela política. Então, você tem uma globalização da informação, mas é uma informação meio enviesada. E aí você tem que ter um pensamento crítico, uma leitura profunda para você entender isso. E essa geração que não está tendo essa leitura, não está tendo esse pensamento crítico, não está tendo esse nível de informação, como que vai ser? Complicado, né? Então a gente precisa instrumentalizar essas crianças. Outra coisa que é importante também, jogos, atenção, raciocínio, planejamento e estratégia. Gente, essa questão dos jogos, eu acho muito rico um jogo de videogame. Eu acho que ele trabalha muito a atenção, raciocínio, planejamento e estratégia. Tem gente que não sei se é da época de vocês, que houve um assassinato num determinado lugar, porque o cara tinha assistido um jogo e foi lá e reproduziu aquilo que ele tinha assistido. O problema era o jogo? O problema não era a saúde mental do indivíduo que não estava bem? Por quê? O jogo foi um gatilho. Ok, mas para quem não estava bem. Agora, tem que incentivar então os meninos, pode jogar tudo? Não, gente. Tem que fazer uma leitura crítica do que pode e o que não pode, o que é pertinente e o que não para a idade. Agora, o que é importante? Que trabalhe a atenção, que trabalhe o raciocínio, o planejamento e a estratégia, isso é fato. Quando eu fico observando, meu marido joga videogame, eu fico observando e falo assim, gente, como que ele sabe que atrás daquela árvore tem uma chave que abre, roda, dá 3 pulinhos e sacode, faz a dancinha e abre o portal lá para ir lá do Cavaleiros, lá dos Zodíacos. Sabe assim, uma mistura. Mas ele só consegue isso, por quê? Porque ele teve atenção às regras, ele teve atenção às insígnias que estavam ali, ó, direcionando para aquele fato.
Então ele teve atenção. O que a gente está falando o tempo inteiro com os meninos? Que não está tendo atenção. Que a gente precisa trabalhar a atenção. Sem atenção não há aprendizagem. Sem atenção não tem leitura profunda. Sem atenção não tem leitura profunda, não tem pensamento crítico. Não é isso? E daí a gente tem também o raciocínio. Um raciocínio de que eu tive a atenção, eu tive um raciocínio para eu planejar e agir estrategicamente. Então, é rico sim. Claro que se ficar jogando muito tempo, vai trazer um prejuízo. Qual que é a diferença do remédio e do veneno? A dose. Tá? Então, sempre lembrem disso. Ah, mas então quanto tempo eu tenho que deixar jogar? Não sei, porque na sua casa eu não sei quanto tempo ele ficou no celular, quanto tempo ele ficou no videogame. Você que vai estabelecer o limite. O melhor é que crianças acima de 5 anos fiquem no máximo 2 horas de tela. Mas você vai organizar. De repente, ele tinha que fazer uma tarefa online e ele precisou da tela. Esse tempo vale como tempo de tela? Você que precisa estabelecer essa rotina e saber se o tempo está sendo suficiente ou não. Tá bom? Mas, por isso que a escola precisa estar junto com a família. Porque se você tiver dúvida, você tem que ter livre acesso aos profissionais da escola que é capaz de te orientar da melhor forma possível. Então, a gente precisa ter cuidado com quem está com nossos filhos, quem pode nos orientar. Você precisa confiar nesse profissional. Tá bom? Na sequência, a gente precisa falar um pouco. Lembra que eu falei que o que é estudar a história? É entender o passado, conhecer o passado para compreender a transformação. A gente precisa falar um pouco da evolução da nossa espécie. Eu sei que essa imagem vai mexer com pessoas e vai mexer com religião. Porque aí eu também não acho que eu sou descendente do macaco. Eu não acho que eu tenha característica nenhuma. Mas vamos olhar daqui para frente. Então, quando a gente tem um homem, o Homo sapiens, para essa evolução aqui, a gente acha que quando a gente fala desse homem aqui para frente, eu acho que a gente não tem nenhum problema de religioso aí envolvido, não, né? Então, olha só, quando a gente fala da evolução da espécie, é a mesma coisa eu falar da evolução da educação. Então, o que a gente chegou hoje? No mundo tecnológico, no mundo em que está a viver junto com a tecnologia, Marta Gabriel, ela fala até de um hibridismo, que é viver online e offline o tempo todo. O tempo todo eu estou online, como se tivesse algo na minha cabeça e o computador fizesse parte do meu corpo. Você já experimentou sair sem o celular? Parece que você esqueceu a roupa, né? Então a gente não consegue estar longe dele. Então a gente não está conseguindo mais viver sem tecnologia. Então, quando eu falo dessa evolução da espécie, é isso. Do que fez esse homem sair daqui para cá? O que esse cérebro aqui mudou para cá? Não é? Então, olha só para ilustrar aqui uma historinha da neurociência que explica essa capacidade que a mulher tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo que o homem tem de fazer só uma. Então, assim, isso, gente, é ciência. Isso não pode ser que não aconteça em todas as casas, na maioria das vezes não acontece em todas as casas, até porque o mundo mudou muito, as famílias, a dinâmica familiar mudou, então isso também tende a mudar. Mas uma explicação que eu achei muito bacana, em 2009, mais ou menos, eu li um livro, não me recordo o autor, mas era Homem, Cobra e Mulher, Polvo. Por que a mulher dá conta de fazer 1000 coisas e o homem centra a atenção só em uma coisa? Isso tem uma explicação lá na evolução da espécie. O homem, quando saía para caçar, ele tinha que ter foco.
Então, o ouvido dele tinha que estar antenado para aquela situação, a visão dele tinha que estar antenada para que ele fosse ver, porque o objetivo era a caça. Então, ele tinha que olhar aquilo. E quando a mulher que ficava ali no lar, vamos colocar um lar, né, que era ali a choupana, que era uma caverna, que era o ambiente que eles estavam ali, que era considerada a casa deles, a mulher tinha que cuidar dos filhos, cuidar da casa, preparar os alimentos e coletar ali alguma coisa ali perto, mas ela tinha que estar de olho em várias coisas ao mesmo tempo. Isso, de acordo com a evolução da espécie, mudou o nosso cérebro. Então, a mulher, ela tem essa atenção mais dividida. E o homem, ele é mais focado. A mulher consegue atender um telefone, fazer um arroz, pôr a roupa para bater, escutar que a máquina desligou, ensina a tarefa para a criança. O homem, normalmente, se ele tiver que ensinar a tarefa para a criança, vai ensinar só a tarefa para a criança. É só uma coisa. E aí, o que isso quer dizer hoje? Qual que é a transformação para hoje? O que esse mundo está exigindo do nosso cérebro? Eu gosto de olhar para o mundo com essa visão holística de, tá, mas o que o mundo está me exigindo? Como que eu preciso ser? O que o meu cérebro precisa mudar para poder adaptar a esse mundo? Então, várias mudanças estão acontecendo que é para que nós possamos entender melhor e conviver melhor nesse mundo. Uma delas é essa atenção dividida, que a tela está propiciando. Então, quando a gente lê e fala assim, várias profissões vão surgir diante da tecnologia, diante desse mundo novo que está surgindo, da inteligência artificial, da robótica. Aí a gente para pensar e fala, mas e aí? Essa profissão, quais são as profissões que vão perder? Essas profissões mecânicas, né? Assim como foi na nossa época, cobrador de ônibus. Foi substituído pela maquininha. E ao longo da história também, gente, lá na filosofia de Sócrates, pai da filosofia, ele também questionava a escrita. Ele não queria que seu conhecimento fosse escrito, porque ele tinha medo de que se perdesse a memória. E hoje a gente também está com medo de perder o nosso trabalho, de perder das máquinas substituir o nosso trabalho, da invasão das máquinas. O que será que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Que isso é fato. Aqueles trabalhos manuais, repetitivos, esses vão se extinguir. Porém, vão surgir empregos novos. Assim como na escrita surgiu empregos novos. Que foi os jornalistas, na época não era jornalista, né? Mas no decorrer da história, os jornalistas, redatores, escritores. Então foram N serviços que se abriram. E agora também vai ser assim. Então, e o que a gente tem que fazer com essas crianças? Instrumentalizá-las de acordo com a necessidade do mundo. E qual é a necessidade do mundo agora? Para nós, humanos, nos humanizar, trazer habilidades socioemocionais para esse mundo, para essas crianças, para que elas saibam se comunicar, saibam colaborar, porque cada um está vivendo no seu mundo, lá, introspectivo, só com sua tela. Quem souber trabalhar em equipe vai se destacar. Quem souber se relacionar com o outro vai se destacar. Então, a todo momento, eu lembro dos 4 pilares da Unesco que foi se discutido lá no final do século XIX. Conhecer, ser, fazer, conhecer e conviver, que são esses pilares fundamentais para se sair bem nesse século XXI. Então, pessoal, essa era uma reflexão que eu precisava trazer para vocês, mas uma reflexão mais forte ainda sobre humanização das relações é a forma que nós podemos olhar para as crianças. Papa Francisco trouxe uma fala bem interessante sobre as crianças e sobre a necessidade de ajudá-las na vida.
As crianças são um sinal. Elas são um sinal de esperança, um sinal de vida, mas também um sinal de diagnóstico, um marcador que indica a saúde das famílias, da sociedade e do mundo inteiro. Onde as crianças são aceitas, amadas, cuidadas e protegidas, a família é sadia, a sociedade é mais sadia e o mundo é mais humano. Nós precisamos, então, humanizar mais as nossas crianças e as nossas relações. Obrigada, Ana Dias.